Olá, bem-vindo ao Código Sagrado. De onde você está nos assistindo? Comente aqui para sabermos até onde a palavra de Deus está chegando. Agora, prepare-se, porque a mensagem de hoje vai transformar sua vida. Vamos para o vídeo. O vasto Império Medo-Persa dominava a antiga Babilônia. Sob o comando do rei Dário, uma nova administração estava sendo estabelecida, e o rei buscava governar com ordem e sabedoria. Para isso, nomeou 120 sátrapas para supervisionar as províncias. Acima deles, 3 altos administradores que garantiriam que o reino permanecesse próspero. Entre esses administradores, um se destacava: Daniel. Desde jovem, Daniel se tornará conhecido por sua sabedoria e discernimento. Sob o reinado de Nabucodonosor e Belsassar, ele havia interpretado sonhos e visões, demonstrando uma inteligência e uma fé inabalável. Agora, mesmo sob o domínio medo-persa, sua reputação era impecável. Ele era íntegro, justo e incapaz de ser corrompido, qualidades raras em um império cheio de jogos políticos e traições. Dário logo percebeu que Daniel não era apenas um bom administrador, mas o melhor entre todos. Ele trabalhava com excelência, lidava com os assuntos do reino com imparcialidade. Acima de tudo, não se deixava levar pela ganância ou pelo poder. Era um homem diferente, governado não pela ambição, mas pela sua fé em Deus. O rei passou a confiar cada vez mais nele. Em pouco tempo, considerava promovê-lo para governar sobre todo o reino, tornando-o seu principal conselheiro. Mas essa ascensão despertou um sentimento perigoso entre os outros líderes do império: inveja. Os sátrapas e administradores não suportavam ver Daniel ocupando uma posição tão elevada. Por que um estrangeiro teria mais poder do que eles? Por que um judeu exilado governaria sobre os próprios medos e persas? O ódio cresceu entre eles, e logo uma conspiração começou a ser tramada nos bastidores do palácio. Mas havia um problema. Daniel era incorruptível. Diferente de outros governantes que se envolviam em subornos e traições, ele não tinha nenhum erro administrativo. Não desviava tributos, não fazia alianças duvidosas, não aceitava favores ilegais. Seus inimigos o observaram dia e noite, esperando encontrar algo que o comprometesse. Mas não havia nada contra ele. Foi então que perceberam sua única fraqueza: sua fé em Deus. Daniel não escondia sua devoção. Todos sabiam que ele orava 3 vezes ao dia, sempre com as janelas abertas em direção a Jerusalém. Ele não fazia isso por orgulho, mas por fidelidade ao seu Deus. E foi nesse hábito sagrado que seus inimigos decidiram atacar. Os conspiradores se reuniram em segredo. Era impossível acusá-lo de corrupção, mas poderiam fazer da sua obediência a Deus um crime. A única maneira de derrubarmos Daniel, disse um dos líderes, é tornando sua fé ilegal. Os olhos dos outros líderes brilharam. Se conseguissem manipular o rei Dário, poderiam usar o próprio sistema de leis medo-persas contra Daniel. Mas como convencer um rei poderoso a criar um decreto tão específico? Eles precisavam de um plano ardiloso e infalível. E assim, a armadilha começou a ser preparada. A armadilha e a decisão de Daniel. A conspiração estava em andamento. Os sátrapas e príncipes sabiam que, para derrubar Daniel, precisavam manipular o próprio rei. Mas Dário confiava plenamente no administrador judeu, então não seria fácil convencê-lo. Eles precisavam ser cuidadosos, astutos. Assim, reuniram-se discretamente, traçando um plano que fosse irresistível para o rei.
Dário governa um império vasto, disse um dos conspiradores. Mas os povos ainda são leais a seus próprios deuses. Se quisermos unificar o reino, precisamos fortalecer a autoridade do rei. E como faremos isso? Perguntou outro, convencendo Dário de que ele deve ser adorado como um deus, pelo menos por um período. Assim, todo o povo demonstrará sua fidelidade absoluta ao rei. O plano parecia perfeito. Eles sabiam que o orgulho dos monarcas da época era imenso. Propor que o rei fosse tratado como um deus, mesmo que temporariamente, seria uma isca irresistível. Além disso, seria um crime grave orar a qualquer outro deus. E era exatamente isso que Daniel fazia todos os dias. Então, o grupo de líderes se dirigiu ao palácio, tomando cuidado para que sua proposta parecesse um gesto de honra e lealdade ao rei. Ó rei Dário, viva para sempre! Saudaram em uníssono, inclinando-se diante do trono. Dário, lisonjeado, sorriu ao ver tantos homens importantes reunidos. O que os traz até mim? Todos os príncipes, governadores e oficiais concordaram com um decreto que fortalecerá ainda mais Sua Majestade. Começou um deles. Sugerimos que, pelos próximos 30 dias, qualquer pessoa que fizer petições a outro deus ou homem, além de ti, ó rei, seja lançada na cova dos leões. Dário refletiu por um instante. O pedido era incomum, mas agradava ao seu ego. Se todo o império fosse obrigado a reconhecê-lo como suprema autoridade, a lealdade ao seu governo aumentaria. Sem perceber a verdadeira intenção dos homens à sua frente, ele aceitou a proposta. Tragam o decreto por escrito, respondeu o rei. Eles já haviam preparado o documento com antecedência, garantindo que nada pudesse ser alterado. O rei assinou sem hesitar, tornando a lei irrevogável, pois, segundo a tradição persa, nenhum decreto real poderia ser anulado, nem mesmo pelo próprio rei. Com a armadilha armada, os sátrapas e príncipes deixaram o palácio satisfeitos. Agora, restava apenas observar Daniel cair. Daniel ficou sabendo do decreto no mesmo dia. Ele sabia que seus inimigos haviam tramado contra ele, mas sua resposta foi imediata e inabalável. Continuaria orando ao seu Deus, como sempre fizera. Ele não se escondeu, não tentou negociar e não temeu. Quando chegou a hora da oração, foi até seu quarto, abriu as janelas em direção a Jerusalém. De joelhos, clamou ao Senhor. Ele sabia do risco. Sabia que estava sendo observado. Mas para Daniel, a fidelidade a Deus estava acima de qualquer ameaça. Os conspiradores, que já aguardavam ansiosos do lado de fora de sua casa, sorriram ao vê-lo orando. Eles tinham a prova de que precisavam. Rapidamente, correram ao palácio para denunciar Daniel. Ó rei Dário, não assinaste um decreto ordenando que, por 30 dias, ninguém fizesse petição a qualquer deus ou homem além de ti? Sim, e a lei não pode ser revogada, confirmou o rei. Os homens então abriram um falso sorriso, fingindo preocupação. Pois saiba, ó rei, que Daniel, um dos exilados de Judá, não respeitou a ti nem a tua lei. 3 vezes ao dia ele ora ao seu Deus, desafiando abertamente teu decreto. Dário ficou em silêncio. Seu coração se apertou. Ele sabia que havia cometido o erro ao assinar aquele decreto. Sabia que Daniel era um homem fiel, honesto, leal. E agora, por causa de sua própria decisão impulsiva, ele estava prestes a condená-lo à morte. O rei passou o resto do dia buscando uma maneira de salvar Daniel.
Tentou encontrar brechas na lei, tentou retardar a sentença, mas não havia escapatória. No fim da tarde, os conspiradores voltaram a pressioná-lo. Ó rei, lembra-te de que a lei dos medos e persas não pode ser revogada. Daniel deve ser lançado na cova dos leões. Dário olhou para o chão, vencido. Seu poder, que até então parecia absoluto, agora se mostrava inútil diante de sua própria lei. Finalmente, ele suspirou e deu a ordem: levem Daniel. Os guardas avançaram e prenderam o profeta. Enquanto era levado ao local da execução, Daniel não protestou. Não houve medo, nem desespero. Apenas fé. Antes que fosse lançado à cova, o rei se aproximou, com a voz carregada de angústia, disse: Daniel, que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livre. A cova foi selada com uma grande pedra. O selo real foi colocado sobre ela. Não havia volta. A noite caiu sobre o reino. O palácio estava em silêncio, mas o coração do rei Dário estava inquieto. Ele não conseguia comer, nem dormir. Nenhuma música, nenhuma distração poderia acalmar sua consciência. No fundo, ele sabia, Daniel era inocente. Mas agora, era tarde demais. A noite na cova e o milagre de Deus. A escuridão da noite cobria o Império Medo-Persa, mas o coração do rei Dário estava ainda mais sombrio. Ele se revirava em sua cama, incapaz de dormir. A cena de Daniel sendo jogado na cova dos leões não saía de sua mente. E se os leões já o tivessem devorado? Dário não conseguia aceitar que um homem tão íntegro tivesse sido condenado por um decreto injusto. Ele se amaldiçoava por ter sido manipulado. Enquanto isso, do lado de fora do palácio, os conspiradores estavam celebrando. Para eles, Daniel já era história. Seu maior obstáculo havia sido eliminado, e agora poderiam ocupar seu lugar no governo sem ninguém para expor suas corrupções. Mas o que eles não sabiam era que algo extraordinário estava acontecendo dentro daquela cova. O interior da cova era um cenário aterrorizante. A escuridão era quase absoluta. O cheiro de carne apodrecida e o rugido abafado dos leões criavam um ambiente de puro terror. Daniel podia ouvir o som das feras se movendo ao seu redor, seus olhos brilhando na penumbra, suas garras afiadas arranhando o chão de pedra. Mas Daniel não tinha medo. Com o coração firme, ele orou, entregando-se completamente nas mãos de Deus. E foi então que algo inexplicável aconteceu. De repente, uma luz suave preencheu a cova. O ar pesado se dissipou, e a presença de alguém se fez sentir. Um anjo do Senhor apareceu. Os leões, que antes rondavam famintos, se acalmaram instantaneamente. O anjo estendeu a mão, num único gesto, fechou a boca das feras. O silêncio tomou conta do local. Os leões, que normalmente dilacerariam qualquer homem em segundos, agora estavam mansos, como cordeiros diante do poder divino. Daniel, ao ver a manifestação de Deus, sorriu. Sua fé nunca vacilara, mas agora ele testemunhava, mais uma vez, o poder do Altíssimo em ação. Ele estava seguro. A noite passou, e Daniel permaneceu intocado. Ao primeiro raio de sol, Dário já estava de pé. O rei não esperou a cerimônia matinal do palácio, nem permitiu que seus servos o detivessem. Vestindo ainda as mesmas roupas do dia anterior, ele correu pelas escadarias de pedra até a cova dos leões. Seu coração batia acelerado. Será que Daniel ainda estava vivo? Ao chegar,
Viu a pedra ainda lacrada com o selo real. Ele deu a ordem imediata para que fosse removida. Os guardas, surpresos com a urgência do rei, rapidamente cumpriram a ordem. Dário se aproximou da borda da cova, sua voz carregada de ansiedade. Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, pôde livrar-te dos leões? Houve um breve silêncio. O coração do rei parou. Mas então, de dentro da escuridão, veio uma resposta forte e clara. Ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal, porque fui achado inocente diante dele. E também diante de ti, ó rei, não cometi crime algum. Os olhos de Dário se arregalaram. Daniel estava vivo. A cova que deveria ter sido seu túmulo tornará-se mais uma prova do poder de Deus. Com lágrimas nos olhos e a voz embargada, o rei ordenou que Daniel fosse retirado imediatamente. Os guardas desceram, e para a surpresa de todos, não havia sequer um arranhão nele. Ele fora jogado no meio das feras, mas nenhum mal lhe aconteceu. Era um milagre. Dário olhou para Daniel e viu ali um homem que não apenas servia a Deus, mas que era protegido diretamente por ele. Seu coração foi tomado por reverência. Mas ainda havia algo a ser resolvido: a justiça do rei e a queda dos inimigos. Dário ainda estava absorvendo o milagre diante de seus olhos. Daniel, que deveria ter sido destroçado pelos leões, estava completamente ileso. Mas ele sabia que isso não havia sido um acaso. Os olhares de todos estavam fixos na cova. Os guardas murmuravam entre si, incapazes de entender como aquilo era possível. Os conspiradores, que tinham certeza da morte de Daniel, estavam pálidos, incapazes de esconder sua surpresa e medo. Porque agora, eles sabiam que estavam em perigo. O rei Dário finalmente se virou para eles. Seus olhos não carregavam mais dúvida ou hesitação, apenas ira. Ele percebera toda a trama, o engano, a armadilha que havia sido feita para forçá-lo a assinar aquele decreto. Os príncipes e sátrapas haviam abusado da sua confiança, e por causa disso, um homem inocente quase foi morto. O silêncio da manhã foi rompido pela voz poderosa do rei. Tragam os homens que acusaram Daniel. O pânico estampou o rosto dos conspiradores. Alguns tentaram fugir, mas não havia escapatória. Os guardas do palácio os agarraram com força e os arrastaram à presença do rei. Dário se aproximou, seu semblante carregado de fúria. Vocês tramaram contra um homem inocente. Fizeram-me assinar um decreto com mentiras e tentaram destruir Daniel por inveja e ambição. Mas o Deus que ele serve mostrou-se mais poderoso que qualquer decreto real. Os homens tremeram. Agora, eles estavam diante do mesmo destino que haviam planejado para Daniel. Com um gesto firme, Dário decretou: lançai-os na cova dos leões. Eles, suas esposas e seus filhos. Os guardas não hesitaram. Um a um, os homens foram levados à beira da cova e jogados para dentro. Dessa vez, não houve intervenção divina. Antes mesmo que seus corpos tocassem o chão, os leões os atacaram ferozmente. O rugido das feras ecoou pelos muros da cidade, e em poucos instantes, nada restava dos conspiradores. A justiça havia sido feita. Dário olhou novamente para Daniel. Ele não era apenas um administrador sábio e confiável.
Ele era um servo do Deus verdadeiro. O rei sentiu-se pequeno diante de tamanha demonstração de poder. Ele sabia que não poderia deixar aquele evento passar despercebido. O que acontecerá naquela noite não era apenas uma vitória pessoal de Daniel. Era um sinal de que o Deus de Israel reinava sobre todos os reinos da terra. Dário tomou então uma decisão. Faria um novo decreto, mas desta vez, para proclamar a grandeza do Deus de Daniel. Ele voltou ao palácio e ordenou que seus escribas registrassem suas palavras. Da minha parte, decreto que em todo o domínio do meu reino, tremam e temam diante do Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. Seu reino jamais será destruído, e seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. O novo decreto foi enviado a todas as províncias do império. Reis, governadores e povos de diversas nações leram as palavras de Dário e compreenderam quem era o verdadeiro Deus. Daniel, por sua fidelidade, não apenas sobreviveu, mas fez com que o nome do Senhor fosse exaltado em toda a terra. O legado da fé é inabalável. Os dias passaram, e o nome de Daniel ecoava por todo o vasto império medo-persa. A notícia do seu livramento se espalhara rapidamente, e todos falavam do Deus que o salvou dos leões. O decreto de Dário alcançou as cidades mais distantes, e povos de diversas nações ficaram maravilhados ao saber que um simples homem, fiel ao seu Deus, sobreviveu ao impossível. Mas Daniel não se deixou levar pela fama. Seu coração continuava humilde e inabalável, pois ele sabia que toda a glória pertencia ao Senhor. No palácio, Dário frequentemente buscava a presença de Daniel. O rei, antes influenciado por príncipes corruptos, agora desejava aprender mais sobre o Deus vivo. Ele questionava Daniel sobre os antigos relatos de Israel, sobre os milagres do passado e sobre as promessas de Deus ao seu povo. Daniel, com paciência e sabedoria, compartilhava tudo o que sabia. Ele falava sobre Abraão, sobre Moisés e a libertação do Egito, sobre os profetas e sobre a fidelidade de Deus ao longo da história. Dário escutava atentamente, absorvendo cada palavra. A fé de Daniel havia impactado profundamente o coração do rei. Enquanto isso, Daniel continuava prosperando no reino. Aqueles que tramaram contra ele já não existiam, e agora o governo estava sob um novo espírito de justiça. Dário concedeu a Daniel ainda mais autoridade, tornando um dos homens mais poderosos do império. Mas Daniel nunca colocou seu coração no poder. Ele sabia que sua verdadeira missão não era governar, mas ser uma testemunha viva da fidelidade de Deus. Ele manteve sua rotina de oração, suas convicções, sua integridade. Nada mudou em sua fé. E Deus continuou a honrá-lo. Os anos passaram, e Daniel já não era mais um jovem. Seu cabelo agora era branco como a neve, e seu rosto carregava as marcas do tempo. Mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma fé e confiança no Senhor. Ele viu reis subirem e caírem, impérios mudarem, mas permaneceu firme. Seu Deus nunca o abandonara. Por isso, ele nunca abandonaria o seu Deus. A história de Daniel na cova dos leões não foi apenas um relato de sobrevivência. Ela se tornou um símbolo eterno de fé inabalável. Ela nos ensina que,
Mesmo diante das maiores adversidades, Deus permanece ao nosso lado. Os planos dos ímpios não prevalecem contra aqueles que são fiéis ao Senhor. A oração e a fé são mais poderosas do que qualquer decreto ou autoridade terrena. E, acima de tudo, Deus honra aqueles que o oram. A cova dos leões poderia ter sido o fim da história de Daniel. Mas, em vez disso, tornou-se um testemunho vivo do poder e da fidelidade de Deus. E até hoje, milhares de anos depois, sua história continua sendo contada. Porque a fé verdadeira nunca morre.